Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Clube do Livro Espírita. Hoje estamos encerrando o nosso ano de estudos do livro Psiquiatria Iluminada, com o capítulo 14, que nós vamos abordar a prece, o passe e o culto do Evangelho no lar. E esse é um convite para que todos se inspirem a praticar essa terapêutica espírita, que é o melhor remédio que nós temos para que a nossa vida, enquanto estamos aqui encarnados, ainda nesse planeta de provas e expiações, transcorra com um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio e calmaria. E como nós sempre fazemos em nossos estudos, nós iniciaremos a noite de hoje com a leitura do livro Pensamento e Vida, capítulo 16, intitulado Vocação, e nós vamos pedir para a nossa amiga Thais fazer a nossa leitura e, posteriormente, prece. Por favor, Thais. Vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe no plano em que se... tá. Eu me perdi aqui, onde é que está? Cada espírito recebe. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas do réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores
trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que ilustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, para onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia para que nos ajudemos a corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Graças a Deus, graças damos ao Pai pela oportunidade recebida, graças a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumina com a sua luz divina maravilhosa, a quem pedimos permissão para mais uma reunião de estudos, e que todos que possam escutar-nos possam aprender assim como nós iremos aprender, e que calem fundo em todos nós, e que nós possamos exemplificar, principalmente exemplificar ao próximo como a nós mesmos. Que o Mestre amado nos ilumine hoje, sempre, e graças a Deus. Obrigada, Thaís. Que felicidade estarmos juntos em mais um ano de estudos, né? A gente iniciou o ano em janeiro, o ano de estudos, e hoje, agora em novembro, a gente termina. Novembro, não, perdão, estamos em dezembro. Encerramos esse ano de estudos desse livro que tem sido tão importante para a nossa compreensão enquanto individualidades. E esse capítulo que nós começamos hoje, ele faz parte da terceira parte deste livro, Psiquiatria Iluminada, que é a terapêutica ampliada em saúde mental, ou seja, as terapêuticas, as práticas que nós podemos utilizar para a nossa saúde mental, para melhorar a nossa saúde mental quanto espíritos, quanto individualidades. Então, assim, para mim tem sido muito gratificante, mais gratificante ainda, porque nós passamos pelas dificuldades, pelas vicissitudes, mas continuamos perseverantes nessa estrada iluminada de continuar a nossa autoiluminação, porque nós já entendemos que o que nós levaremos aqui dessa experiência reencarnatória são as nossas conquistas morais e as nossas conquistas intelectuais, que fazem parte dessa nossa evolução quanto indivíduos, quanto individualidades, criaturas divinas, porque somos filhos do Pai. E nós temos esse DNA, que hoje nós vamos falar sobre o DNA divino em nós, como ele é fundamental para essa terapêutica da saúde mental. É um capítulo que aborda questões que nós já falamos várias e várias vezes, que são a prece intercessória, quando nós fazemos uma prece por outros, o passe espírita e o culto do evangelho no lar. São medidas que aquele que se diz espírita deveria praticar todos os dias. A prece é diária. O passe, uma vez por semana, ou você trabalha no passe ou você recebe. E o culto no evangelho no lar é uma obrigação, uma responsabilidade que nós deveríamos ter conosco, com a nossa família, com a iluminação
da nossa casa, do nosso lar, que é o nosso templo. Então, hoje nós vamos abordar essas medidas profiláticas, né? Essas medidas de precaução para evitar as doenças, para evitar a doença mental, porque nós já entendemos que, como nós somos espíritos, essa doença mental ela acontece na nossa consciência espiritual. Então, nós vamos abordar o capítulo didaticamente, como o autor trouxe para nós. É um capítulo muito interessante. E ele fala, antes de entrar efetivamente no capítulo, é, Joana de Ângeles, né, que é a nossa psicóloga da doutrina espírita, ela tem esse livro que todos deveriam ter, Amor, Imbatível Amor, que traz situações da nossa realidade. Neste capítulo, Joana aborda essa fugas e realidade. Quando nós estávamos estudando esse capítulo 14 do Psiquiatria Iluminada, eu fiquei pensando muito naqueles irmãos do livro Mensageiros que estavam no hospital na região umbralina em sono profundo. São aqueles que dormem. E quantos estão aqui conosco encarnados e dormem? Não vivem, sobrevivem, porque estão naquele ciclo vicioso de só agir e reagir sem pensar, sem ter um propósito, porque não estão ainda espiritualizados, ainda não conseguem se enxergar como espíritos imortais. E muitos espíritas ainda não se enxergam como espíritos imortais. Então, Joana, nesse capítulo 3 de Amor, Imbatível Amor, ela fala o seguinte: o ser humano está fadado à glória solar. Todos nós estamos fadados à felicidade, acima das vicissitudes, às quais se encontra submetido momentaneamente. Todas as dores, os sofrimentos, as guerras, as dificuldades que nós temos em família, socialmente, elas são transitórias, são momentâneas, porque resultam do nosso processo evolutivo, que o domina em couraças de que se libertará a pouco e pouco, utilizando-se dos recursos bioenergéticos. Vejam, os recursos bioenergéticos, prece, culto do evangelho, passe, servir, servir ao próximo através da caridade. Porque quando eu me ocupo de uma tarefa útil, de querer ser útil ao meu próximo, eu estou trabalhando também essa terapêutica do bem viver. E outros que as modernas ciências da alma lhe colocam ao alcance, ajudando no crescimento interior e na conquista do self. Então, nós temos todas as ferramentas para começarmos a trabalhar nessa autocura. Mas para isso nós precisamos inicialmente ter vontade e trabalhar esse nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente não falhar. O autor inicia o capítulo falando sobre premissas e fundamentos dessa terapêutica. E ele trouxe esse parágrafo que eu pessoalmente achei muito interessante, né? Que fala sobre o descaso da conduta diária. Quantos de nós, ao acordar, se lembra de agradecer a Deus, de fazer uma pequena prece, de pedir um bom dia, de imaginar que quer fazer alguém feliz hoje, que vai ser feliz, que se aparecerem pedras no caminho, eu não vou me entregar ao aborrecimento, ao mau humor, eu vou buscar a felicidade nas pequenas coisas que a criação divina nos dá. Então, ele fala assim: ó, acostumado ao descaso na avaliação de sua conduta diária, o homem quase sempre é surpreendido por um acontecimento desagradável que marca a sua existência. Todos nós passamos por acontecimentos desagradáveis na nossa vida. A escolha como nós vamos passar por isso
é que nos diferencia. Aos tropeços, idealiza meios de superação das suas dificuldades, criando fórmulas utópicas acerca da conquista da felicidade. No entanto, cedo percebe não ter logrado o êxito superado. Difícil é entender que a solução dos seus conflitos não pode se basear em propostas exteriores e imediatas. Vejam, antes da gente reencarnar, muitos de nós planejaram a reencarnação. Planejei nascer no Brasil, em tal cidade, com determinada família que seria necessária para o meu aprimoramento ou para que eu auxiliasse. Os problemas, eles são naturais, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas não existe poção mágica que vá de uma hora para outra eliminar os problemas. Eu não vou esquecer o problema fazendo uma viagem. O problema ele está aqui, ele não vai se afastar. Então é isso que o autor traz para nós, para que a gente desperte, não viva nesse adormecimento que muitos ainda estão no mundo cor-de-rosa, colorido, é o sextou. Então, todos os problemas que nos cercavam de segunda a quinta desaparecem e agora eu vou viver para a vida do final de semana. E aí as criaturas se entregam aos vícios. Eu conheço pessoas dessa forma. E aí começa a semana com outros problemas, muitos até orgânicos, pela invigilância do consumo de tóxicos, de bebidas, excesso de comida, porque não quer viver a vida como ela é. Diariamente, nós somos chamados a uma reflexão mais profunda sobre a nossa realidade espiritual, seja por meio de uma doença, que muitas vezes é incurável, pela morte de um ente querido, por grandes decepções, por problemas psíquicos, obsessões ou outras questões que geram desequilíbrio. Todos nós, por mais fé que nós tenhamos, por mais que nós nos esforcemos no nosso auto-melhoramento, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E tudo isso, em algum momento, aparece na nossa vida. E não tem problema. A questão é qual é a resposta que eu dou para a questão que aparece na minha vida? O câncer? Eu brigo com Deus ou eu reflito por que eu estou passando por essa questão na minha vida? Será que nós já temos a maturidade de refletir sobre isso? Por que será que essa dor apareceu para mim nesse momento? Eu ouvi de uma pessoa essa semana assim, que a outra é a mulher de um conhecido meu, que ela não aceitava de forma alguma a desencarnação do pai dela. E a pessoa estava arrumando uma encrenca familiar é, terrível, ao ponto de chegar a vias do término do casamento. Aí eu falei o seguinte, mas meu Deus, ela nunca pensou que o pai fosse desencarnar, falecer um dia? Por mais amor que ela tenha, será que não é melhor registrar os momentos que tiveram juntos com gratidão, com amor, e não arrumar um problema familiar por conta disso? Porque ela não vai trazer o pai dela, que já está em outra dimensão espiritual, vivendo uma outra vida. Então, nós precisamos ter esse despertar em nós. Nós não vamos salvar os outros, porque nós não mudamos a cabeça de ninguém, mas os outros podem se inspirar no exemplo que nós damos de fé. E interessante essa abordagem inicial do médico que fez esse capítulo, porque ele traz essa questão de que os médicos, os cientistas, já
observam em todo o planeta essa prática da espiritualidade na vida das pessoas, dos pacientes, que quando o paciente tem fé em alguma coisa, ele encara aquele momento de dificuldade com mais perseverança. Muitas vezes, até o doente, quando ele tem fé, ele consegue juntar a família para passar por aquele enfrentamento de uma forma diferente. Então, o autor nos diz o seguinte: ampliou-se nos meios acadêmicos a percepção de que práticas de espiritualidade representam um importante fator de prevenção. Vejam só, práticas de espiritualidade como fator de prevenção no tratamento e cura de enfermidades. Então, se eu sou uma pessoa que eu trabalho mais o meu lado espiritual, eu tenho menos dificuldade, menos probabilidade de ter uma doença grave. Olha que interessante. Não que eu nunca vá ficar doente, não que eu nunca vá sentir uma dor, mas a minha recuperação pode ser mais rápida, porque eu já trabalho essa fé em mim. Eu tenho fé no Pai, eu acredito, eu sei que eu sou um espírito imortal. Então, ele nos diz que observou-se que tais práticas são recursos valiosos utilizados no enfrentamento de doenças e aflições em todo o mundo, e que cerca de 80% da população mundial possui alguma afiliação religiosa, sendo a fé identificada como poderosa força mobilizadora nos enfrentamentos na vida de indivíduos e comunidades. Aí a gente pensa o seguinte: mas como existem tantas guerras, né? No momento a gente vê o planeta rodeado por guerras, dificuldades, a gente vive uma guerra civil aqui no Rio de Janeiro com o tráfico, mas é exatamente, são as trevas querendo que os que têm fé, os que ainda têm fé, percam. E o nosso trabalho é sermos semeadores da fé. Ah, tá difícil, mas vai passar. Esse é o nosso trabalho, nos capacitarmos cada vez mais para sermos multiplicadores da fé em Deus, na certeza de que nós somos espíritos imortais e todas essas dificuldades passarão, elas passarão. O autor cita nesse capítulo, eu achei interessantíssimo esses dados que ele coloca, uma pesquisa feita com 74 mil enfermeiras durante um período de 8 anos. Vejam, foi bastante tempo. E observou-se a redução de mortalidade em cerca de 30% quando comparadas mulheres que frequentavam serviços religiosos em relação às que não frequentavam nada. Pensem bem, como deve ser difícil a vida de enfermeiros. Nesses últimos tempos em que eu tenho passado um pouco mais de tempo em hospitais, eu fiquei observando o trabalho dos enfermeiros. São eles que cuidam, são eles que estão lá o tempo todo com os pacientes, no momento da alta, no momento da dificuldade, no momento do óbito, está lá acompanhando o paciente que foi a óbito e os parentes. Então, como deve ser difícil conviver com isso diariamente? E abençoado esse cientista que pegou esse grupo e ficou observando como a fé das mulheres que trabalhavam nesse campo da enfermagem as auxiliou a enfrentar a vida de uma forma mais positiva. Chico Xavier, ele falava que a doutrina espírita, nós sabemos que é uma mescla de filosofia, ciência e religião. Uma, é, uma preenche a outra, mas para ele, Chico, o principal é a religião, porque a religião é o nosso religare com Deus.
Religião significa religare, religar. É a ponte que nós fazemos com o divino. E esse capítulo 14, através da oração, do passe e do culto do evangelho, é esse religar, essa ponte que nós fazemos com Deus. Por isso é tão importante a pessoa ter uma religião, ter uma espiritualização, para que a vida não fique vazia. Porque eu não nego para vocês, se não fosse Jesus na minha vida, hoje, com tantas coisas difíceis que nos rodeiam, seja no campo íntimo, seja no campo global, eu não sei se eu teria base para suportar. Então, sim, a doutrina, ela me auxilia a passar pelas vicissitudes, sejam íntimas, sejam globais, porque ela nos dá uma forma de observar para o nosso futuro com mais esperança. E daí os cientistas concluíram que a frequência em locais religiosos proporciona o quê, gente? Bem-estar, ocasionando dessa forma menor taxa de suicídio. Olha que interessante. Então, quando você vai no local religioso, seja qualquer que seja o segmento religioso, você vai para orar, para se doar, para receber, para fazer um trabalho de caridade. Você está sendo útil. E quando nós somos úteis na obra do Criador, isso dá uma sensação, nos proporciona uma sensação de bem-estar, não é isso? E não é isso que a gente quer continuar fazendo? Então, se eu sou útil, eu vou pensar, poxa, eu faço diferença na obra de Deus. E aí eu vou continuar a minha marcha de evolução. Outro fator interessante que eu percebi nesse capítulo é que o autor nos traz as mesmas dimensões biológica, psicológica, do contexto social e espiritual. Ele trouxe, nós vimos isso no primeiro capítulo desse livro, e nesta terceira parte, nesse primeiro capítulo da terceira parte, é abordada novamente esse contexto das dimensões biopsicoespiritual no ser integral, que somos nós. Nós somos seres integrais. Nós somos espíritos, temos o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Isso é o ser integral. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, deixaremos aqui o duplo etérico e o corpo físico e continuaremos a nossa marcha evolutiva com o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E como essas dimensões são necessárias para o nosso equilíbrio enquanto estamos aqui na carne. Como tudo isso se conecta. E como nós somos necessários uns aos outros, nós somos interdependentes. Nós somos necessários, nós nos necessitamos. Então, nós vamos ver aqui que o homem, como ser integral, só terá equilíbrio e bem-estar quando preenchidas suas necessidades nessas dimensões. Então, nessa dimensão biológica, ela quer dizer a integridade funcional e anatômica dos nossos sistemas biológicos. Na semana passada, eu não consegui falar com vocês porque a minha integridade biológica não estava equilibrada. Eu estava com uma forte dor no meu ombro. Então, estava atrapalhando o meu equilíbrio. Eu não estava harmônica. Por quê? Porque se eu tenho dor, eu não vou conseguir me comunicar bem. Eu estarei em desequilíbrio, estava em desequilíbrio. E aí procurei o quê? O passe de tratamento, o médico, fui até o hospital para medicar o meu corpo físico e acalmar
o meu sistema nervoso que estava desequilibrado por conta da dor. Percebam como uma coisa interage com a outra. Naquele momento da dor física, eu não estava com uma capacidade boa para me relacionar socialmente. Mas como eu criei redes de apoio, amigos, eu posso pedir apoio, me ajuda. Como tudo na nossa vida está interligado, mas isso precisa também da minha boa vontade quanto individualidade de criar esse cenário propício para que a minha vida flua, flua. Eu tenho que cuidar da minha máquina física, tenho que cuidar da minha máquina mental pelo lado psicológico, não me desequilibrar, tenho que ter uma integridade, uma capacidade de me relacionar com todos socialmente, de uma forma saudável, mas principalmente a dimensão espiritual, que é a sede da nossa consciência, nós veremos na figura mais à frente, é a sede das demais bases. Por quê? Porque quem pensa sou eu, espírito. Eu estou nesse corpo, nessa vida como Fernanda, como cada uma de vocês está nessa vida como Thaís, Débora, Maria Silvia, Climene. Nós estamos, mas a sede da consciência é a base das outras dimensões. Então, se eu estou desequilibrada espiritualmente, se a minha consciência está em desarmonia, vai afetar as outras. Então, eu preciso buscar um equilíbrio na minha consciência. Poxa, eu estou com dor, passei pelo momento de desequilíbrio, está doendo muito. O que que eu posso fazer para amenizar essa dor? Vou pedir ajuda, vou pedir um passe, vou lá na amiga fisioterapeuta que vai me atender, vou na casa espírita, vou orar. A oração nos ajuda a equilibrar, mas em alguns casos eu preciso tomar o remédio. Não tem problema nenhum nisso, contanto que tenha um acompanhamento médico para que não seja nem mais nem menos, não ultrapasse o equilíbrio necessário para que a vida transcorra. Então, para que eu chegue a essa consciência, eu preciso trabalhar essa minha parte mental, que é minha do espírito, para que se reverbere no meu perispírito até chegar no meu corpo físico com o alívio necessário. Então, nela se originam os sentimentos que aplicamos em tudo que fazemos, ou seja, responsável pela forma que acionamos as demais dimensões de forma favorável, gerando harmonia, saúde e bem-estar, ou desfavorável, gerando enfermidades e aflições, como consequência direta de nossas escolhas. Eu poderia ter escolhido, como eu estava falando aqui com as amigas antes, tomar um monte de remédios e não querer sentir mais nada. Eu não quero sentir mais nada. E aí eu ia anestesiar o meu cérebro. Quem escolheu isso? Fui eu, espírito. Mas não, eu sei que essa dor é transitória e eu preciso trabalhar para que ela não venha mais. Como? Evitando de carregar peso, tomando cuidado com os movimentos que eu faço, buscando harmonia para a minha estrutura orgânica. Mas antes a harmonia vem dos meus pensamentos. Percebam como tudo está interligado, porque quem pensa é o espírito. E o nosso perispírito tem várias e várias e várias camadas. Isso é só um esboço para que nós entendamos como funciona tudo isso e qual a nossa responsabilidade diante da nossa vida. Eu senti dor, a culpa não foi do vizinho, do padre, do. Não!
Eu senti dor porque alguma coisa eu fiz de errado, fui imprevidente que ocasionou isso. Talvez eu peguei com a pressa, com a ansiedade. Vejam, a ansiedade, né, é uma imperfeição do espírito. Você não controlar a ansiedade, pegou a sacola de qualquer jeito e ocasionou o quê? Uma dor no corpo físico. Porque depois de certa idade, a gente também não pode ficar fazendo certas façanhas. E muitas vezes a gente faz, porque nós ainda somos imprevidentes. Então a gente passa pela dor para aprender a se cuidar melhor. Sempre quem comanda todo o espetáculo é o espírito, que manda aquele comando através da vontade, pelo corpo, corpo mental, passando para o corpo espiritual e reverberando para o perispírito. Quando a dor chegou no meu corpo físico, já estava no dupletério. Os remédios que foram tomados, ele afetou o perispírito, deixou o cérebro lento. Vejam como uma coisa está interligada à outra, como nós precisamos ser vigilantes na nossa vida. Por quê? Se eu me desequilibro mentalmente, o meu corpo físico também se desequilibra. O estresse, causado muitas vezes pela ansiedade, porque se quer resolver tudo, o medo, o temor, o comer demais, o beber demasiadamente, o uso de muitos remédios que se torna vício. Então, durante todo esse estudo desse livro, desde o ano passado, nós estamos frisando muito essa questão do equilíbrio na nossa vida. Como é importante nós nos equilibrarmos em tudo, não comer de mais nem de menos, pensar quais são os exercícios que eu posso, que eu não posso fazer, o peso que eu posso carregar, o peso moral que eu posso carregar. Eu vou resolver o problema do outro? Como é que eu quero resolver o problema do outro se eu não consigo nem resolver o meu? Então, são essas questões que nós devemos ter consciência e buscar, através do conhecimento da doutrina espírita, aplicar na nossa vida. Então, continuando aqui, o autor nos trouxe essa informação muito interessante sobre o impacto das emoções e sentimentos em nossa vida. E isso foi visto cientificamente, foi pesquisado. E nós já falamos sobre isso em vários outros estudos, até porque Joana de Ângeles fala muito sobre isso, sobre essa questão da reeducação dos nossos sentimentos. Porque nós primeiro sentimos para depois plasmarmos através dessas emoções, desses sentimentos, os nossos pensamentos. Em 1985, Candice Pert afirmou que diferentes tipos de emoções e sentimentos induzem no organismo a liberação de uma cascata bioquímica de neuropeptídeos, que são pequenas moléculas semelhantes a proteínas que ajudam os neurônios a se comunicarem entre si. Olha que interessante. E neurotransmissores, que são os mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios e outras células do corpo. Ou seja, os nossos sentimentos e emoções estão ligados a esses neurotransmissores que podem trazer bem-estar para o nosso organismo ou bagunçar tudo. Olha que interessante isso. Isso já está sendo estudado desde 1985 e que conecta numa rede de informações o cérebro, os sistemas orgânicos e as células, representando esses eventos o substrato bioquímico da emoção. Isso nos permite entender que nossos sentimentos se projetam no corpo físico, onde se materializam sob a forma de substâncias químicas e indutoras de equilíbrio ou desarmonia nas células e nos sistemas orgânicos de acordo com a sua natureza. Por isso que nós vimos, depois da Covid,
depois de 2020, e até durante o ano de 2020, muita gente surtando, muita gente tendo problema cardíaco, tendo câncer. Por quê? Porque as emoções e os sentimentos gerados naquele momento de dor coletiva, e se a pessoa não tiver uma base espiritual grande, as pessoas que não tinham uma base espiritual, uma fé arraigada de que aquilo também seria passageiro, elas surtaram de várias formas possíveis. Nós conhecemos muitas pessoas, nós sabemos disso. Então, o impacto daquele sentimento, daquela emoção, daquele momento de dor coletiva e a falta de fé fizeram com que muitos superassem aquilo de uma forma diferente, não que não tenham sentido nenhum desconforto não e desarmonia, mas passaram pelaquela fase de uma forma menos desequilibrada e outros se desequilibraram completamente. Daí eu achei essa imagem interessante. Essas substâncias segregadas pelo cérebro se chamam neuropeptídeos. A biologia levou anos pesquisando esse campo e ainda continua pesquisando. Hoje, com a física quântica, já se tem melhorado muito esse campo de pesquisa. O que se sabe até agora é que, quando se tem um pensamento, o cérebro produz substâncias que afetam a pessoa, e o que ela sente é produzido pela assimilação desses neuropeptídeos. Então, nós trouxemos aqui alguns neurotransmissores, né? A adrenalina, que ela vem quando você está com um sentimento de fuga ou de luta, a ocitocina, do amor, noradrenalina, quando você está em concentração, em alerta, a dopamina, que é o prazer, GABA, calma, acetilcolina, do aprendizado, serotonina, do humor, do bem-estar, endorfinas, dor e euforia. Eu, semana passada, estava cheia de endorfina no meu corpo. Glutamato, memória, aprendizagem. Por isso que eu tomei muito anti-inflamatório e relaxante muscular, porque a dor ela causa um estresse e uma euforia. Você fica com o seu corpo todo enrijecido e dói mais ainda. E agora nós vamos ver neurotransmissores com hábitos salutares. Hábitos salutares. Então, quando nós temos o hábito de comemorar, de gratidão, de se exercitar, nós produzimos o que? A dopamina, que reduz a ansiedade, melhora o ânimo, dá energia e motivação. Quando eu sou uma pessoa otimista, perseverante, vejam, olha, é o pensamento que eu estou produzindo. Sou otimista, perseverante, vejo sempre o lado bom das coisas. Eu produzo o que? Serotonina, que reduz esses maus hábitos, aumenta a minha capacidade de decidir. Eu fico uma pessoa mais atenta ao que eu quero para a minha vida de bom. Quando eu tomo um pouco de sol, eu produzo a serotonina e a melatonina, melhora a minha qualidade de sono e assim por diante, gente. Então, vejam só, tudo corre por conta da nossa vontade de querer ter uma vida melhor, na certeza que nós estamos aqui o quê? De passagem. E nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Então, durante as pesquisas, observou-se a relação benéfica de sentimentos relacionados à paz e à serenidade e à prática de espiritualidade. Então, nós que praticamos essa espiritualidade, né? Nós praticamos a caridade. A primeira caridade que nós praticamos é cuidar dos nossos, da nossa família, cuidar do marido, dos filhos, dos amigos. Você já está praticando essa caridade? Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nós já estamos fazendo essa movimentação, nós estamos também fazendo
correlação, esse religar com Deus. E isso causa um efeito positivo quando nós perdoamos, contrapondo-se com o sentimento de ansiedade, raiva e hostilidade, que são potentes fatores de risco cardiovascular. Então, os cientistas verificaram que pessoas endurecidas, moralmente endurecidas, sofrem doenças cardiovasculares. Até nisso é o livre-arbítrio, né? Agora, se eu sei que, poxa, eu sei que eu sou espírito imortal, que se o outro quer ser do jeito que ele acha que é bom, é problema dele, mas eu vou melhorar, eu vou estar potencializando o meu corpo físico a produzir neurotransmissores que farão com que o meu corpo funcione, o meu maquinário divino funcione de uma forma mais equilibrada. Então, indivíduos com maiores índices de gratidão apresentam melhor perfil de saúde cardiovascular e menor incidência de insuficiência cardíaca. Então, quando nós somos verdadeiramente gratos, quando nós tiramos um tempo para ter esse momento consagrado com o divino, seja em qualquer religião, a gente está trabalhando também não só a nossa parte espiritual, mas a gente está agradecendo a Deus pelo corpo que Ele nos emprestou, porque o nosso corpo físico é de Deus. Nós somos usufrutuários, então Ele está vendo que nós estamos cuidando do corpo de uma forma mais equilibrada. E isso também conta. Então, nós sabemos que o desequilíbrio dos sentimentos responde pela desarmonia das nossas células, e da funcionalidade orgânica, tornando-se um fator de risco para a saúde. Então, a educação emocional é prescrição de sanidade. Quando Jesus falou, vós sois deuses, nós somos deuses do nosso organismo. Esses dias eu estava vendo um vídeo que mostrava o corpo humano por dentro, e as imagens que eu vi pareciam o universo. A movimentação das células e tudo mais era o universo. É nossa responsabilidade. Nós somos usufrutuários deste organismo físico que Deus nos emprestou para que nós nos desenvolvêssemos aqui nesse planeta de provas e expiações que ainda necessita da matéria. E como nós vamos nos educar emocionalmente? Como o amigo de casa que está vendo esse vídeo e não entende nada de doutrina espírita, como ele vai se educar? Espiritualizando-se, desenvolvendo um sentimento que nos conecta com o sagrado, com o divino, percebendo o propósito de vida. Qual é o propósito da sua vida? Na prática do bem, do respeito com o próximo, desenvolvendo dessa forma o amor, essa interconexão que nós temos. Quando a gente entra em transporte público, no metrô, no ônibus, percebam a indiferença das pessoas que não cedem lugar para as senhoras, para os mais velhos. Falta a educação dos sentimentos, para que você se preocupe com aquele que é ali que é mais velho que você e precisa sentar, com aquele que é cego e precisa atravessar a rua e você pergunta, quer ajuda? E como fazer isso? Para nós espíritas, através da codificação é até mais fácil, porque a partir de 1864, Allan Kardec trouxe um roteiro de vida para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que por trás dessa facilidade, porque é fácil compreender o que está escrito no Evangelho, difícil é praticar. É muito difícil seguir o Cristo. Ser espírita dá trabalho, mas não é possível
demanda muita vontade, muito esforço para que a gente se apequene para se tornar maior no final, porque essa vida é um sopro e a gente precisa se reeducar para passar por esse instante reencarnatório da melhor forma possível. Quantos de nós estudam o Evangelho segundo o Espiritismo por semana? Eu estudo, porque em determinado momento da minha vida eu percebi que eu precisava. Então, toda semana, por 2 vezes na semana, nós estudamos em casa. Eu precisava, era necessário para que eu reeducasse os meus sentimentos, para começar a ver a vida de um prisma diferente. Porque o meu primeiro dever é comigo. Quando cada um de nós entender que o seu primeiro dever é consigo, para poder aí sim auxiliar os outros, a gente vai estar fazendo o que Jesus nos pediu, amando. Então, a contribuição do conhecimento espiritual. Nós temos a codificação. O livro dos Espíritos é a base de tudo. Nele está contido os outros 4 livros. Gente, todos nós devemos estudar sempre a codificação, porque é isso que a gente vai levar para a vida futura. Essa base que nos diferencia, essa base que nos diferencia, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o Sermão do Monte. Se nós nos debruçarmos para o estudo do Evangelho, ele traça o roteiro que nós devemos seguir. A gente pode dizer sim, Senhor, eu vou lhe obedecer ou não, eu não vou lhe obedecer. Se nós formos obedientes a Deus, a gente vai seguir, vai se esforçar para seguir. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou isso. Mas ele sempre afirmou que estaria com todos nós. Então, o autor nos diz que, antecipando-se às evidências das pesquisas acadêmicas atuais, a doutrina espírita, há 160 anos, numa postura desafiadora de vanguarda, apresenta-se como uma religião científica de consequências morais. Religião, filosofia e ciência. Que a filosofia traz essas consequências morais. A ciência mostra que não existem milagres. Tudo é comprovado, nos acenando com proposições racionais que nos ensinam como vivenciar a espiritualidade de forma racional e efetiva, objetivando o bem-estar integral. Tudo o que a física quântica fala, a codificação já falava. É claro que Kardec falou que, por conta da evolução da ciência, outras descobertas seriam feitas, mas os primórdios estão lá. Os espíritos nos trazem tudo isso. Com esse propósito, como processos de apoio valiosos na conquista da paz e da saúde, dentre outros, coloca-nos a prece, que a prece é um pensamento que nós fazemos para nos ligarmos a Deus. O culto do Evangelho, que o culto do Evangelho, gente, é uma responsabilidade nossa. Através do culto do Evangelho, nós iluminamos a nossa casa, o nosso primeiro templo é o nosso lar. E a imposição das mãos, que é o passe espírita, como práticas de espiritualidade que favorecem a prevenção e o tratamento das nossas aflições. 3 fatores, sim, aparentemente simples e fundamentais da nossa vida.
Será que nós nos lembramos desses recursos no momento das aflições? Então, agora nós vamos falar sobre cada um desses, abordando os livros de André Luiz que o autor sugeriu, muito interessantes. E esse da prece é o mais significativo, por quê? Porque no culto do Evangelho nós temos a prece e no passe nós temos a prece também. Então, tudo provém da prece. A prece, sua natureza e eficácia. Em Missionários da Luz, André Luiz nos diz que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Prece é vibração, energia, poder. O nosso pensamento é tudo isso. Então, quando nós nos dirigimos ao divino, essa vibração se torna mais potencializada. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Quando a gente ora, para 5 minutinhos, para orar pelo próximo, pela humanidade, isso tem um significado muito grande que a gente não pode nem imaginar. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitivos na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, Chico falava que a prece de uma mãe arromba as portas do plano espiritual, porque é feita com todo o amor, com toda a devoção, pedindo por aquele filho que está na dificuldade. Então, quando nós entendemos, compreendemos esse mecanismo e nos dirigimos ao Criador, vejam como nós estamos sendo caridosos e como nós somos co-criadores do plano divino, porque nós estamos dando um pouquinho de nós. Então, interessante que André Luiz nos traz em Os Mensageiros a prece de Ismália. Ismália tinha sido uma dona de casa que foi renegada pelo marido, e no plano espiritual, ela, por sua hierarquia moral, ela já habitava moradas superiores, mas ela auxiliava uma colônia espiritual que estava numa região umbralina, e ela trabalhava junto com o Alfredo, que era seu marido, e ele ainda não tinha conquistado o patamar moral de Ismael. E aqui André Luiz nos traz essa prece de Ismália para esses irmãos. Eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade em que as pessoas estão adormecidas para os valores morais, de uma forma geral. E a cultura do banal está crescendo a cada dia. E eu vejo muitos que dormem, que não se preocupam em se espiritualizar. E muitos despertarão no plano espiritual dessa forma, que esses irmãos foram abrigados nessa colônia espiritual. Não que eles fossem criminosos, não. Esses que dormiam, eles tinham sido indiferentes. E quando foram parar no plano espiritual, eles não conseguiam nem despertar para a sua nova vida de individualidade na erraticidade. Então, a espiritualidade superior deixava-os dormindo para que eles não tivessem um choque moral e não se desequilibrassem mais ainda.
Então, naquele momento, aquele grupo de trabalhadores espirituais estava orando por aqueles que dormiam. E André Luiz observava a oração, a luz que se expandia do tórax daquela senhora que havia sido, na carne, uma simples dona de casa. E naquele momento era uma grande trabalhadora da seara do Cristo. E o como ela irradiava a luz que saía dela naquele momento de prece. E depois ele observava como cada um, de acordo com a sua potencialidade moral, doava um pouco de si, do amor, em oração para o seu próximo, que eles oravam pelos que estavam lá numa uma qualidade moral inferior, porque eles dormiam, eles não tinham nem consciência de que estavam desencarnados. Esse capítulo, se vocês quiserem ver depois, está em Os Mensageiros são os que dormem. É um hospital. E André percebe a grande qualidade dos flocos que caíam inicialmente sobre aqueles que oravam, iluminando para que eles se potencializassem com a energia do Criador. André, vejam só que bonito isso. André narra para nós o que acontece quando se ora. E cada um, porque somos individualidades diferentes, cada um doa o que tem de si para doar. Não importa se um tem a capacidade de doar mais, o outro menos, o importante é a intenção. Mas André mostra para nós a beleza do se doar para o próximo e como o Criador observa esse esforço íntimo de cada um de nós em prol dos outros que estão mais sofridos do que nós, porque nós, de alguma forma, já despertamos. E aí André fala da questão da gradação espiritual de cada um de nós, porque cada um de nós está numa marcha evolutiva diferente. Isso não tem problema, isso não para os espíritos não é uma corrida de quem vai chegar primeiro, não. Isso para nós deve servir como motivação de que vamos continuar no nosso caminhar, dando o que nós temos. Cada um doa o que tem e o que pode doar naquele momento, porque nós não fomos criados ao mesmo tempo. Cada um de nós tem uma experiência evolutiva diferente. E Aniceto, até Aniceto, que é um dos mentores de André, ele tinha menos capacidade do que a Ismália de doação fluídica. E Aniceto fala uma coisa interessante. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Então, quando nós colocamos lá na caixinha das casas espíritas o nome das pessoas, encarnados, desencarnados, o nosso nome, quando nós, na nossa casa, paramos um minuto para orar por alguém, a gente está intercedendo. E o Pai sabe que nós estamos, o que cada um de nós está fazendo. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber e de doar também. Essa capacidade é conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre, olha que lindo isso, gente. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Por isso nós nos necessitamos. Então, André Luiz nos diz que os espíritos adormecidos começaram a acordar aqueles que dormiam
E é por isso que a gente continua intercedendo pelos que dormem acordados aqui. Não há prece sem resposta. É a oração filha do amor. Não é apenas uma súplica, é a comunhão entre a criatura e o Criador, constituindo assim no mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, a prece que nós fazemos é uma forma de dizer ao outro: eu te amo. Então, os nossos sentimentos estarão sempre impregnados, impregnando as nossas preces. Os nossos sentimentos impregnam as nossas preces, pois são ondas de pensamentos nascidas na nossa intimidade espiritual e emitidas em direção ao infinito. E a necessidade do nosso esforço sincero, da nossa busca de sintonia, intenção de fazer essa conexão com a espiritualidade superior é um dia de cada vez. E para a obtenção de bons resultados, a gente precisa se esforçar numa vida reta, vigiando as nossas atitudes, a nossa perseverança nos bons propósitos de caridade e fraternidade. Porque alguns dias a gente está mais ou menos, outros dias melhores, mas a gente tem que continuar perseverando. E aí nós temos a questão 660, que Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, porque nos traz a confiança, a fé. A gente vai se aproximando de Deus, vai criando essa conexão com Deus. É um socorro jamais recusado. E Kardec pergunta: mas como é que tem gente que ora muito, mas é mau caráter, invejosa, isso e aquilo? E os espíritos falam: o importante não é orar muito, mas orar bem. O importante é sempre a nossa intenção. E a espiritualidade superior sabe das nossas intenções íntimas. E por que que nós devemos estudar o Evangelho no lar? Gente, o Evangelho no lar é fundamental. Porque quando nós oramos em casa, quando nós fazemos o culto do Evangelho, nós atraímos para a nossa casa os nossos mentores espirituais, amigos espirituais que podem fazer da nossa casa um ponto de luz. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. A nossa casa fica mais leve. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Não será qualquer espírito que entrará na sua casa se você faz dela um ponto de luz. E nós somos muito auxiliados durante o culto do Evangelho no lar em questões da vida, de dificuldade, de decisões que nós queremos tomar. E sobre o passe espírita? Eu gosto muito dessa imagem, né? Para mostrar que a gente está envolvido nesse fluido, nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que Deus é o criador de tudo, nós somos espíritos e o restante é matéria. O desenvolvimento da física, com o surgimento do paradigma quântico, desintegrou o átomo, levou-nos ao conhecimento da matéria escura como origem de todas as formas de matérias que compõem o universo, e estabeleceu que vivemos num universo de fluidos, de ondas e de energias. Tudo é fluido, tudo é energia. A doutrina espírita, em 1857, com o Livro dos Espíritos, nos revela que o fluido cósmico universal origina todas as coisas. Tudo é proveniente do fluido cósmico universal. Nós estamos imersos nesse fluido primitivo que preenche o universo. Tudo que existe de matéria no universo são fluidos em diferentes estágios de condensação. O fluido cósmico universal pode sofrer todo tipo de transformação. Tudo está em tudo.
A matéria é um feixe de energia coagulada, condensada. Então, tudo é fluido. O nosso pensamento é energia. E Leon Denis nos fala, nessa citação, que é muito bonita também, que a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Nós não falamos que vimos uma imagem do nosso corpo e que parecia ser o universo? A vida em tudo. O universo é repleto em vida. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que vão variar, aumentar a amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Eu gosto muito das citações das cartas de Paulo. Inclusive, eu até estou começando a estudar isso, e esse trechinho de Paulo aos Romanos é muito interessante. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação dos seus sentimentos, para produzir pensamentos melhores, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É viver em harmonia. A maior potência do espírito é a vontade. É essa vontade de querer ser melhor, espiritualmente falando, que vai nos dando esse gás, essa, essa perseverança de seguir em frente, apesar das dificuldades que estão em nossa volta. O pensamento cria e a vontade edifica. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, tudo está em tudo. E o nosso pensamento e a nossa vontade que comandam todo esse espetáculo. A individualidade, através do seu pensamento, caracteriza, qualifica, porque o fluido é neutro. Então, caracteriza, qualifica o fluido de acordo com a sua vontade. Todo fluido é neutro. Eu vou caracterizá-lo de acordo com o sentimento e com a emoção que eu vou produzir, que eu escolho. Que eu escolho estar de bom humor ou de mau humor, escolho ver o lado negativo de tudo ou o lado positivo. O fluido cósmico universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Pela identidade de suas naturezas, esse fluido direcionado e condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Por isso que no momento do passe, nós, através da prece, que estamos qualificando esse fluido. Se no momento em que eu estou lá orando por aquele irmão que está na minha frente recebendo, e os mentores espirituais que estão comigo naquele trabalho, também qualificando o fluido, eu sou responsável pela qualificação daquele fluido no momento em que eu estou em prece. E aí, esse fluido terá a terapia necessária para aquele encarnado receber. É o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu próprio envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha o poder do pensamento. Daí a gente se lembra daquela mulher que estava com hemorragia, que quando ela soube que Jesus estaria passando por lá, ela foi com a dificuldade que ela tinha, sangrando, mas ela tinha fé, ela tinha perseverança. Ela sabia que se ela chegasse perto de Jesus, e pedisse, Senhor, me cura, ela seria curada. Por isso que quando ela tocou na túnica de Jesus, Jesus sentiu a fé que partia dela e disse: Alguém me tocou. Ela tocou no pedacinho da túnica de Jesus. Percebam o poder da fé. E nós, que vamos às casas espíritas,
Quantos passos serão que nós precisamos tomar para mudar a nossa postura diante da vida? Quantas preces? Por isso que muitas vezes nós precisamos ser chacoalhados pela dor para mudar, modificar as nossas posturas de vida. Quantos foram curados por Jesus? Os leprosos. Lembrem-se dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer e os outros depois voltaram a ter a doença. Porque aquela modificação, aquela cura, aquela transfusão de energia que Jesus, com todo o seu potencial que ele tinha de cura, ele passou o seu fluido para aquelas individualidades, para que elas se curassem fisicamente, mas também moralmente, modificassem as suas perspectivas de vida, e muitos não se modificaram. Muitos continuaram com um padrão imprevidente, vicioso, mas muitos acolheram aquela dádiva de renovação. Então, na nossa vida, tudo é intenção. Com qual intenção eu vou trabalhar na casa espírita, no passe? Será que eu estou efetivamente emanando as melhores energias? Com qual intenção que eu vou receber a fluidoterapia? Eu estou lá apta a receber ou eu estou lá tomando passe? Estou com pensamentos em outras coisas? Então, existe essa interdependência até nessa questão de você querer receber o melhor. Vejam, a mulher hemorroísta, ela só tocou. E Jesus sentiu a energia dela da fé, da potencialidade, porque ela não era insegura quanto à sua fé. Ela sabia que se ela chegasse perto do mestre, ela seria curada. Lembrem-se de Públio Lentulus, quando esteve com Jesus em momento de desdobramento no Tiberíades, que Jesus chegou para ele: vem, me segue, e ele não quis, mas a filha dele foi curada. E Lívia seguiu o apostolado de Jesus. Então, é essa nossa vontade de querer sim ser curado. E muitas vezes a cura não é física, a cura é moral. Então, no passe espírita, durante o processo de transfusão fluídica, o fluido vital do médium associa-se com as energias oriundas da espiritualidade. O passe sempre é misto. Não é só o fluido vital do médium, senão seria magnetismo. Então, no passe espírita, é um passe misto, tornando o procedimento um ato de fraternidade, em que o amor ao próximo é um ato de amor, gente. É o elemento catalisador dos recursos terapêuticos, vitalizantes e regenerativos. Tal efeito depende da receptividade do receptor também. A pessoa precisa estar aberta, apta, dos sentimentos de fé, gratidão e humildade, além do esforço sincero que possa empreender em sua reforma íntima. Nós não podemos querer que o outro nos cure se nós também não queremos ser curados. Tudo depende da nossa boa vontade. Então, o passe é um ato de doação de si mesmo, com transferência de fluidos benéficos, que se faz por meio do pensamento do doador, da intenção, impulsionado pelo desejo sincero de servir. Nós somos servidores, nós somos veículos. A gente não está fazendo favor, a gente está servindo porque precisa servir. Então, se o passista é vaidoso, já está fazendo errado. A gente trabalha para Jesus, nós servimos a Jesus. Secundado pela oração durante o ato, os benfeitores espirituais, em nome de Jesus,
se associam direcionando os fluidos para a necessidade daquela pessoa que está ali. Quem recebe os fluidos no passe deve adotar uma atitude de fé e confiança para facilitar a recepção de energias curadoras. Imagina, a criatura vai receber um passe e depois sai para uma noitada, ou sai falando mal do outro, reparando na roupa do outro. Ele não estava com uma postura de receptividade. Então, tudo de quem está se doando e de quem está recebendo é a intenção. O passe não requer fórmulas, rituais, nem movimentos estereotipados. Basta impor as mãos com amor e fraternidade. Em sua ação terapêutica, o fluido tem que atingir a intimidade da matéria orgânica e perispiritual, a fim de repará-la. Na casa que eu frequento, o passe de reunião pública trata o perispírito. O passe para o tratamento do corpo físico é um outro passe de tratamento. Então, nós temos a dispersão e depois a doação para o perispírito da casa que eu trabalho. Então, quando Jesus dizia a tua fé te curou, significa fé em Deus, que acredita que os fluidos auxiliarão no processo de cura, que na verdade, gente, é moral. Não adianta a pessoa estar lá recebendo passe e estar lá se lamentando. Ó dia, ó azar, por que que eu nunca curo? Por que que na minha vida dá tudo errado? Dá errado porque muitas vezes nós não mudamos a nossa perspectiva de vida, que a gente quer tudo fácil. Vocês lembram no início que a gente falou do imediatismo? Não é assim, não, gente. Então, dessa forma, já encerrando aqui o nosso estudo dessa noite, nós compreendemos que as práticas de espiritualidade, como a prece, o estudo do Evangelho no Lar e o passe, propostos pela doutrina espírita, criam um ambiente propício ao amparo do plano espiritual. Nós estaremos nos religando, nos conectando de uma forma melhor com esses irmãos que querem nos auxiliar. Muitas vezes nós é que não deixamos eles nos auxiliar de uma forma adequada e aliviam os sintomas e nos trazem a esperança de dias melhores. Mas nós precisamos fazer a nossa parte criando essa ponte da receptividade com os mensageiros do bem, através da busca do autoconhecimento, da reforma íntima, a erradicação de práticas ou atitudes que desfavorecem essa nossa evolução e que causam as dores e aflições para essa vida e que, se nós não tomarmos cuidado, podemos levar sim para a vida futura. Então, nós devemos fazer o quê, gente? A nossa parte. A parte que nos cabe para nós evoluirmos. Então, esse era o nosso recado desse último capítulo desse ano, desse livro que eu pessoalmente estou adorando estudar, tem ampliado muito a minha consciência, a minha perspectiva para várias situações da vida, levando as coisas com mais leveza, menos complicação, e na reforma íntima, que a gente deve focar muito isso, nessa reeducação de hábitos. Então, quem gostaria de falar alguma coisa, nós ainda temos um tempinho. Eu ainda não leio bem. Agradecer. É engraçado, sobre a religião que você falou, o espiritismo, religião, filosofia e ciência. No capítulo anterior desse, eu não sei se é o anterior ou antes, eu li uma coisa muito interessante, que eles falam aqui, os autores, sobre a religião, né? A religião é o ato que vai te fazer optar em seguir alguma coisa, não é? E você frequentar um centro espírita, um templo, uma igreja, não é? Religiosidade é o quanto você vai trabalhar nisso, né? Se você vai procurar se melhorar, ajudar ao próximo, né? Agora, espiritualidade é o patamar que você alcançou ou vai alcançar para se comunicar, para se ligar ao divino. E quando você falou sobre o tripé do espiritismo, eu me lembrei sobre esse negócio
de religião, que eu achei interessante essa divisão, né? Exatamente sobre a religião, religiosidade e espiritualidade. É, No outro, eu achei interessante isso. é interessante sim, porque diferencia. Não é só você Exato. fazer os dogmas, as práticas, é a intenção de você se É. doar. Uma coisa é você sair, frequentar uma igreja, um centro espírita, tal, um templo evangélico, né? Mas qual é o seu grau de espiritualidade? O que que você está aprendendo nisso tudo, né? É isso que me tinha chamado a atenção. Eu falei, é interessante isso. Foi num capítulo desses aqui de trás que está escrito isso. Foi, eu me lembro de ter visto isso sim. É, aliás, os outros capítulos aqui, acho que vai até o 17, né, são interessantes de continuar lendo, apesar de serem coisas que talvez todas já saibamos, mas é sempre bom dar uma lidazinha, né? Ano que Relembrar vem a gente vai coisas. continuar, Thaís. A gente vai continuar esse Então, livro. Já tem, tá é, tudo esquematizado já, a divisão. então, é muito interessante, viu? Mas é sempre bom a gente dar uma lidinha antes, porque depois, quando a gente vai aqui conversar, a gente reafirma mais as coisas que a gente leu, né? Isso que eu acho Sim, bacana. esse capítulo fala muito de física quântica, né? Interessante, né? Esse, É, quem fez esse capítulo, o escritor, fala muito. E é uma que a gente vai ver cada vez mais a religião se aproximando de novo da ciência, né? Ela tinha se separado. Cada vez mais os cientistas estão chegando mais próximos de dados das coisas do espírito, né? Por exemplo, o cientista, o perispírito é o que eles chamam de campo mórfico, o campo morfogênico, né? Que é a informação das suas células, como é que elas sabem que elas têm que ser fígado, quando é que elas sabem que tem que ser coração, que existe um campo informacional, que é o perispírito, que te molda o seu corpo físico e diz qual célula vai se comportar como o fígado, como se comportar como cardíaca. Então, eles já chegaram. Débora, é interessante que você está falando isso. Em Missionários da Luz, tem lá o departamento de reencarnação que mostra o modelo organizacional biológico, É, como vai ser o perispírito, né? Ele já tem moldado lá. Interessantíssimo isso, porque, veja, não, Missionários da Luz é da década de 40 e já tinha isso. No plano espiritual, eles têm um departamento em que tem os moldes dos espíritos, que tem essa, campo informacional. essa capacidade de já poder escolher, olha, eu quero o meu modelo organizacional biológico dessa forma, porque eu preciso ter isso, isso, isso. Então, está escrito isso no livro, eles vão trabalhar as células para que tenha já aquele problema no para ficar mais gordinho, ou para ficar mais magrinho, para ser celíaca, não Não, sei o porque quê. tudo é frequência. Eles vão botar uma frequência naquela célula que ela vai se comportar com aquela frequência, né? Porque que nem um fluido cósmico universal, para eles é o que eles chamam de como se fosse as cordas, né? É como se fosse o tecido, né? Que eles chamam de tecido cósmico, que tudo está no tecido, né? A fonte é uma frequência, nós somos uma frequência, tudo onda, a teoria das cordas se baseia nisso, né? Nós somos todos uma frequência. E que aí você vai diminuindo a sua velocidade de frequência, você vai se condensando até virar matéria, né? Até se expor de forma de matéria. E a física quântica é totalmente relacionada ao pensamento, a oração, uma forma, um pensamento direcionado, que todo pensamento, na verdade, a ciência ainda não descobriu, mas ele tem três ondas, além da onda eletromagnética, ela tem uma onda que tem cienciada que leva o sentimento nela. Por isso que nem, por isso que quando você assiste uma palestra, não está vindo só a palavra que é a onda eletromagnética, vem o sentimento do palestrante, que vai bater em você, se vai gostar ou não vai gostar, Uhum. né? Por isso que tem Eu, a- palestrantes que têm muito conteúdo e você acha a palestra nem muito boa, e às vezes você tem um palestrante que tem um conteúdo diferente, mas ele toca em você, né, no seu coração, porque o sentimento e a intenção que aquele palestrante coloca nas palavras é que faz a diferença.
É que nem Isso quando dá alguém te energia, né? fala, a energia, quando alguém fala com você, você sente se a pessoa está falando com ironia, está falando com ódio, está falando com amor, você sente, né, as palavras. Então, a prece também, ela parte desse princípio. Você vai fazer uma oração, você vai colocar o seu sentimento. Não são apenas palavras ditas, né? Quando você faz aquela oração já, como é que se diz, escrita, né, não dinâmica, né? Você não coloca sentimento, você só repete. Você está repetindo o que você está lendo ali, você não está colocando nenhum Verdade. sentimento. Faz diferença se você fazer uma oração de coração, que é muito melhor. Você coloca todo o seu sentimento ali, então a onda vai de forma mais correta e direcionada. Essa área é muito boa de estudar. Aconselho a todos a estudar, que é o futuro da medicina, vai ser essa medicina vibracional, né? Tesla já falava, né? O mundo é feito de energia e de vibração. E é Mas realmente a vibração. eu fico imaginando, né, quando, como a Fernanda falou, o André Luiz já explicava essas coisas todas, né? E nós aqui, para eles, nós deveríamos ser, vamos dizer assim, ridículos, infantis, né? Porque não, isso ainda não existe, porque não havia sido descoberto, né? E, e tudo eles já sabiam lá, tudo, né? Até o mesmo, o próprio, na época que esses livros todos foram escritos, a partir de 1900, o Chico recebia, né? Não existia computador, mas naquele filme Nosso Lar, a gente vê que o próprio André Luiz, quando abre uma coisa assim e vê aquela senhora que era a única que rezava por ele e tal, tem um lance assim naquele filme Nosso Lar, né? Aquilo que ele Não, abre ali era um computador. é. Isso Mas é de naquela lá para cá. época. As Isso naquela tecnologias vêm época. de lá para cá. Mas é E André tudo lá, só que é Luiz, tudo antes lá, né? sim, é E tudo aqui nós antes lá. achamos, Eu vou a dar um gente exemplo. acha que já sabe tudo, e Não, não. a gente não sabe nada. André Luiz já disse em um dos livros dele, eu agora não sei, que muitas tecnologias do plano Nossa, espiritual ainda não foram trazidas para cá porque os homens não estão moralmente preparados. aptos para trabalhar Exato, com isso, porque a exato. moral é tão corrompida que eles vão fazer um mau uso. É, Então, o que Ó, a vão física deturpar. quântica está trazendo agora, de aparelhagem, tudo isso, é que algumas pessoas já estão trabalhando com mais consciência. Eu estava vendo um aparelho da Tesla que o cara parece coisa de filme espacial, que tira toda dessas máquinas, né? A Débora sabe disso que foi na- no ingresso. evento. Então, tira tudo como se fosse um scanner, né? Uhum. Do corpo e do perispírito. E já é detectado o problema que tem no corpo espiritual. Tem É, uma máquina que eu fui no Congresso de Física Quântica, lá em São Paulo. Tem uma máquina que se chama Morph, em que ela já detecta. Porque, na verdade, o que que a gente é? A gente é um QR Code. Cada um é um QR Code. E sim. tem todas as informações suas ali. Para o espírito, você é um campo de informação. E seu organismo também. Então, você, com a foto da pessoa, a máquina consegue dizer quais as doenças que você tem, qual parasita, com deficiências que você está, se você está com insulina alta, se você está com sódio alto. Consegue ver o campo informacional emocional, se o seu problema de doença está ligado ao seu bisavô, ao seu avô, se foi um É, trauma que você teve na infância. Então, porque tudo é um campo informacional. A minha irmã, que tem mediunidade, ela se desdobrou e foi outro dia, foi no que estão fazendo estudo de mediunidade, desenvolvimento mediúnico no centro que ela frequenta. Então, eles fazem sessões que eles vão ao nosso lar, guiados pelos mentores da casa. E aí, numa das vezes que ela foi guiada por uma lá, no nosso lar, ela estava guiada por uma pessoa do nosso lar. E ela entrou no setor e falou, queria ir no setor de reencarnação. Ela disse que é enorme, né? Aí ela falou que é muito interessante, você entra numa sala, que ela disse assim, é uma sala redonda,
São várias placas, uma do lado da outra, assim, que você tira uma película, assim, tipo um laptop, um iPad finíssimo, que ali vem informação, forma eletrônica, Super preciso. por que que você desenvolveu tal doença em tal, por qual motivo? Por causa daquela encarnação que foi assim, assim, assada, assada, assada. E são várias, uma do lado da outra. Então, é cibernético mesmo. Eu acho que no futuro vai ser assim também. Você vai Vai. passar um scanner numa máquina, vai dizer, ó, isso, já entra naquela ali, já recompõe de novo o É, seu campo informacional. É, eu sem acho assim dúvida. que isso tudo é muito interessante, mas se a pessoa, não adianta você saber disso tudo e você não trabalhar a sua parte moral. Não, então, mas o que que Claro. acontece, Fernanda? Por exemplo, Exato. Totalmente Essa é a a grande máquina, questão. a máquina, ela vai te, vamos supor, para tratar, ela vai emitir um campo vibracional para mudar a vibração da sua célula. Mas por que que sua célula mudou a vibração dela? Ela mudou para o seu comportamento moral e suas emoções. Então, eu vou lá, jogo a frequência para melhorar a sua célula do seu fígado que está doente. As células vão responder, as próximas células que nascerem vão nascer com campo informacional normal. Aí vem você de novo, não muda o seu comportamento, a sua célula daqui a Vai 3 meses, por exemplo, novamente. a pele se renova a cada X dias, hemácia se renova em 21 dias. Se você não modificar seu comportamento, daqui a 21 dias, de célula normal, vai vir a célula doente novamente, porque você não Não, mudou o seu padrão. exato. Então, é um Se a conjunto pessoa de... não É mudar, um Vai ser conjunto. um esforço É da exato, um, pessoa é o querer mudar. conjunto da é um prece, conjunto. o passe e o culto do evangelho. A grande questão, eu acho isso tudo muito bacana, eu acho interessante a gente saber estudar. Mas se a pessoa achar que, eu continuo com o meu padrão comportamental Não vicioso, vai, não. vou ali na. Sim, mas a pessoa tem que ter essa consciência, entendeu, Não Débora? vai ter um A E no pessoa passe. nosso, precisa ter essa no nosso consciência. lar, o rapaz, a pessoa, o espírito que estava junto com ela, até comentou que a minha irmã começou a fazer perguntas, né? Perguntou assim, e o câncer é o quê? Ele falou que o câncer geralmente é para você, o câncer vem para você reativar, ou você está indo para o caminho errado, te dá um insight de relembrar de alguma coisa que você deveria estar fazendo errado, tem que se mudar o seu caminho, o seu rumo. É colocado assim como uma lembrança. Como qualquer doença, né? A doença é porque você está indo no rumo errado. Então, ela te dá um despertar para você ver se você volta para a estrada de novo e caminha de novo. Então, não adianta, se você não tiver mudança moral de comportamento, de hábito, as doenças voltam, gente. Não adianta, volta. Aí é que tá, Débora. Esse é o grande pulo Daí do tem que ter gato, o porque equilíbrio. ninguém quer mudar o seu Porque dá comportamento. trabalho. Exatamente. E ninguém Então, quer ter trabalho. qual foi o título do capítulo dessa terceira parte? Terapias profiláticas, passe, oração e culto do evangelho. Quem é que faz o culto do evangelho com a família aqui? Com a família. Eu faço. Não tô fazendo Eu nada, sozinho. Quem é que faz o, sozinho. quem é que conversa, quem estuda o evangelho toda semana? Quem para orar no momento de aflição? Eu Quem faço. vai tomar Eu passe? faço. A gente é Eu, passista, mas toma passe? eu tomo. É isso. Não adianta, tudo isso é muito bonito. Mas a grande questão que o evangelho é o grande remédio que a gente tem. É bonito saber, É a entrar numa. base, Hoje né? tem um exame de DNA, eu estava até ouvindo uma colega lá da Casa Espírita falando, vou fazer um exame de DNA para ver o que eu posso ter. Para E quê? daí, amigo, se você descobre o que Para tem ou quê? não tem, para quê? Para Não, isso sofrer? eu acho assim, exame de DNA você tem que, é o médico que tem que pedir com uma finalidade, porque Uma senão você vai virar finalidade, é. paranoico. Porque vai vir todas as doenças que você pode ter, não significa que você vai ter. A pessoa, se ela não estiver bem equilibrada, ela vai começar a Entre achar, parafuso. entre parafusos, nunca Nossa, vai ter tudo olha quanto é aqui. doença. E não é assim que funciona. Então, assim, às vezes a resposta está clara na nossa vida. É tudo muito simples. Na verdade, os conceitos são simples. Difícil praticar. Veja, a gente, Débora, a gente não precisa estudar química quântica, medicina quântica, a física quântica, falei errado. A doutrina espírita já aborda isso com É, palavras diferentes, mas a essência é sim, a mesma. sim. A gente não precisa estudar livros científicos. Tem gente que não estuda a doutrina espírita. Abre a Gênese do capítulo de fluidos.
que é difícil compreender. Estuda a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala sobre Puxado. a física quântica. A gente não precisa, entendeu, fazer muito. Agora, a grande questão, o grande pulo do gato, que foi o que Jesus nos propôs, foi segui-lo. E para segui-lo, a gente precisa se Depois autoconhecer. de muita coisa. Então, isso já é complicado, já é difícil. É claro que a ciência e a filosofia caminham juntos com a religião. Essa é a grande questão. Muita gente não gosta da religião por causa dos estigmas, mas é tudo a intenção que você coloca na tua vida. Nós somos regidos pela nossa intenção. Você acabou de falar da intenção de quando o palestrante fala, como cada um capta a vibração do outro. Então, esse é o grande pulo do gato. Qual é a nossa intenção de evolução na nossa vida? Então, Então, para fechar esse último estudo do ano que vem a gente vai continuar com esse livro que realmente mudou, pelo menos as minhas percepções, eu aprendi um monte de coisa diferente, porque eu não sou da área É. médica, eu tive que pesquisar para entender. Então, foi muito interessante essa nova percepção da física quântica, percebeu algumas coisas que eu não percebia e me debruçar ainda mais em alguns livros de André Luiz, da codificação, para rememorar coisas que nós estudamos no passado e hoje a nossa percepção de vida, de diferente. individualidade é diferente. Então, nós enxergamos com mais amplidão tudo isso para a gente se capacitar de fazer melhor na nossa vida, que o nosso dever é conosco, né? A gente pode tentar ajudar o nosso irmão de sangue, o irmão de amizade, o amigo, isso, aquilo, mas é a capacitação nossa íntima para a gente despertar melhor quando acordar no plano espiritual. Despertar e não adormecer igual aqueles irmãos que a gente viu. Então, eu agradeço a vocês pela paciência de hoje, pedir para a Maria Silvia fazer a nossa prece e muito obrigada pelo ano produtivo de estudos que vocês nos proporcionaram. E mandar um parabéns para a Francisca, que está ausente, Para mas hoje é aniversário Francisca, é. dela. Um beijão. Isso mesmo. Você pode fazer, Maria Silvia, a prece, por favor? Bom, começaria agradecendo a espiritualidade, a nossa proteção, ao aumento da nossa necessidade de estudo, a nossa perseverança, a nossa união como grupo, dando apoio uma à outra, o aprofundamento em áreas que não eram do nosso conhecimento e muitos ensinamentos que, aos pouquinhos, nós vamos traçando caminhos passo a passo para seguir Jesus. E se Deus quiser, ano que vem, estaremos aqui reunidas com a mesma força, energia, para aprofundar esse estudo tão maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus.